E por falar em ser diferente, Fernando, eu quero saber de você, o que é que você espera do time do Bahia pro domingo, né? Se você acha que dá para utilizar o time que pelo menos entrou contra o Galícia, né? Um time alternativo mesclado, ou se o Rogério Ceni, né, pode pelo menos arriscar um time, o time que jogou ontem, por exemplo, contra o Barcelona de Ilhéus. Pelo menos em coletiva, né, o próprio Ceni diz, né, deixou entender de que pode não utilizar o mesmo time que entrou ontem. Mas você acha que utilizando o time que entrou contra o Galícia pode ser uma boa? Pois é, cara. Acho que a gente pode se direcionar por essa fala do Rogério, né? E também pelo campeonato que o Bahia faz. O Bahia conseguiu acumular uma gordura muito boa nesses primeiros jogos, com a equipe alternativa, diferente do que é o Vitória. Então, acho que nessa necessidade de urgência para uma equipe talvez principal que está jogando esse Bavi, é muito mais o lado do rival do que para o Bahia. E entendo também que o Bahia tem um elenco robusto, um elenco que está conseguindo corresponder em campo o suficiente para poder colocar uma equipe que tenha assim sua mescla. Acho que o Bahia pode entrar assim com a equipe principal, isso não é um problema na minha visão, mas acredito que pelo que o Bahia já conseguiu pontuar até aqui, e até visando também a estreia do Esquadrão no Campeonato Brasileiro, que já é no dia 29, 28 na verdade, né? 28 e 28, 29, 28. 28. 28 contra o Corinthians. Tenho certeza que o Rogério deve estar planejando uma equipe que consiga ser competitiva. Eu acho que o Bahia, que entrar em campo, consegue ser competitivo contra esse Vitória, sabe? Eu acho que competir no Barradão, independente da equipe que esteja em campo, pelo que a gente viu nesse início de temporada, acho que são jogadores que conseguem competir. E aí a gente pode sim ver, quem sabe, uma mescla aí de atletas mais experientes sendo titulares, com um ataque mais jovem. Acredito nisso, acredito numa equipe parecida, né, Douglas? A gente está até comentando no off, com o que foi contra o Galícia, né, com um ataque mais jovem, com o Del, o Juan Pablo, com o próprio Cauê Furquim, e um time, um corpo, uma estrutura de equipe com um time que tem um pouco mais de experiência lá atrás, né, principalmente na zaga, no meio de campo. A gente pode ver isso acontecendo, então a expectativa está muito alta. Acho que a gente pode ver um ataque que rabisque bastante no Barradão. Essa é a minha expectativa de ver os moleques lá na frente brilhando. E aí a gente pode ver também no segundo tempo, quem sabe, a inserção de um William José, caso seja relacionado, né? Um próprio Ademir também, um Everton Ribeiro numa segunda etapa, acredito que seja assim. A gente fica nessa expectativa. Aqui, ó, até para poder exemplificar um pouquinho do que a gente tá falando aqui, ó. A gente espera uma equipe mais ou menos parecida com essa, né, Fernando? Pro jogo de domingo, né? Já que em coletiva a CN deu a entender de que não vai entrar com o mesmo time que jogou ontem, pelo menos a gente espera que o Bahia entre mais ou menos com essa equipe aí, né? Também não vai utilizar o time todo sub-20, todo sub-17 lá no Barradão, né? Acredito eu, né? Exatamente, Douglas. Eu acho que é uma equipe que é competitiva, né? Uma equipe que tem jogadores que conseguem mostrar futebol. E eu confio muito nesse ataque, tá? Eu acho que é um ataque que pode sim, quem sabe, trazer alegrias para o torcedor do Bahia, principalmente um Juan Pablo, né? Quem sabe um Del também sendo titular. Vamos ver como vai formar esse ataque, né? Nessa equipe a gente tem o Michel Araújo, tem o Cauli, tem o próprio Rodrigo Nestor vindo mais atrás. Mas vamos ver como é que o Bahia pode ser escalado até de uma forma mais ofensiva, né? Porque eu acho que Cauê Furquim, Del e o Juan Pablo têm feito realmente jogos exuberantes com a camisa do Bahia, né? E aí a gente pode ver esses jogadores mais experientes, como o Michel Araújo, o Cauli, o Rodrigo Nestor, o Eric, quem sabe um Caio Alexandre, né? Um Jean Lucas, pelo menos, ali na titularidade. Mas eu acho que o corpo, o escopo é bem parecido com o que foi esse jogo, né? Essa mescla muito bem feita entre jogadores mais experientes da equipe principal com os moleques da base, jogadores que estão aí buscando seu espaço. E colocar o Roman nesse jogo também vai ser importante, Fernando, porque ele tem força física, né? É um cara que pode ajudar muito ali na direita do Bahia, pelo menos no jogo contra o Galícia ele jogou muito, tá bom? E se ele incorporar o espírito argentino juntando com o clássico, meu irmão, que esse cara vai jogar no Barradão é absurdo. Pois é, cara, o Bahia tá muito bem servido na lateral direita, né? O Gilberto também fez uma partida Jogou bastante gigante, ontem. Três jogou assistências muito. ontem, inclusive. Imagine, cara, é um cara que cada vez mais vai assumindo a posição na lateral direita, né? Eu acho que o Roman chega para competir e às vezes por característica, eu acho que o Roman pode ganhar essa vaga em algumas partidas e eu acho que é o caso inclusive do Clássico Bavi. O Roman ele tem essa característica de ser um cara mais pegador,
ser um cara mais marcador do que o Gilberto, e também tem uma construção muito parecida com o que o Gilberto faz, né, por dentro, quebrando linhas, fazendo passes verticais. Eu acho que a gente pode ver também, quem sabe aí, uma grande surpresa para esse Clássico Bavi pode ser o Roman, quem sabe aí despontando nessa partida. É uma das apostas aí, com certeza, do Rogério para esse jogo, e da torcida também, né, pelo que a gente viu aí do Roman contra o Galícia. Exatamente, Fernando. Do time que jogou ontem, você citou alguns no meio de campo, mas tem algum que você queria colocar pelo menos no banco de reservas, no possível time titular para domingo, Fernando? Dos que jogaram ontem. Cara, eu acho que o Jean Lucas, para esse tipo de partida no Barradão, é um jogador muito importante, sabe? Pela força física, pelo poder de disputa, de combatividade. Só que eu achei, cara, principalmente no segundo tempo, o Jean Lucas bem cansado. Bem cansado, então acho que não deva ser titular. A gente pode ver também um Caio, que eu acho que é importante, ou o Jean, ou o Caio. Um desses jogadores da trinca de meio campo podem estar ali, figurando essa equipe titular, e o restante da composição com esses atletas, né? Atletas que estão aí buscando seu espaço, quem sabe o Rodrigo Nestor formando esse meio campo, o próprio Cauli também, Michel Araújo. São jogadores que sempre estão ali tentando ter espaço com a camisa do Bahia, né? E eu acho que pode ser muito por aí. Quem sabe também na zaga a gente veja alguma peça importante, como um Ramos Mingo ali, compondo essa zaga do Bahia, né? Até porque a zaga que vinha jogando era uma zaga bem jovem, e acho que o Bahia pode ter uma segurança maior nesse Clássico Bavi com um dos seus principais zagueiros, né? Acho que apostaria no Mingo para essa partida. O Duarte, porra, cara, pelo histórico em Bavis no Barradão, eu até pensaria assim no Duarte, mas enfim, acho que o Bahia tem boas opções também, quem sabe, para compor um pouco esse time titular e rechear essa equipe que já é muito competitiva, né, Douglas? Com certeza, eu também acho. E assim, Fernando, vou repetir a mesma coisa que eu falei até na última semana, né? Você não tava nessa discussão, mas estava eu, Vitor e Barbaço, né, sobre o jogo de domingo. Eu não vou mentir pra você, eu não ficaria revoltado, claro que a depender de como o jogo vai se construir, mas uma derrota simples de 1-0, 2-1, eu não ficaria irritado com uma derrota no domingo, não. Não tô aqui me conformando com a derrota, arranjando desculpa. Eu tô aqui, né, pensando no cenário um pouco mais macro, né? Pensando no início de Brasileirão, né? Que o Bahia precisa focar melhor no brasileiro. Né, eu acho que o Bahia não precisa provar mais nada no baiano, por mais que esteja, né, voando, né, nessa primeira fase, mas acho que não precisa provar mais nada no Campeonato Baiano. Isso pensando em um campeonato mais à frente, né? No brasileiro, numa Libertadores, né? Pensando mais nesse macro, assim, eu não ficaria tão irritado com a derrota no domingo pro Vitória, né? Independente do time que o Bahia for utilizar. Eu não ficaria tão irritado assim como eu poderia mudar meu humor numa situação de brasileiro, né? Um clássico de Brasileirão. Aí já é outros 500, né? Não sei se você pensa assim. Velho, é interessante essa discussão. Tava até acompanhando hoje o canal de Léo Santiago do Canto, e ele estava comentando justamente sobre essa questão, né, da importância do Bavi, se existe realmente essa necessidade também do Vitória entrar com a equipe principal e assumir também esse risco de às vezes não vencer. Eu acho que é importante também esse exercício pelo lado do Bahia, né? Para que a gente consiga dar a real importância do que é esse campeonato, do que é esse Clássico Bavi em específico. A gente sabe que o Clássico Bavi é um campeonato à parte, mas é aquela, né, cara? Será que vai mudar tanta coisa assim se o Bahia não conseguir vencer esse Clássico Bavi? Será que o Vitória é uma régua tão alta assim para que o torcedor se sinta realmente chateado? Fora, claro, a questão cultural e simbólica do que é o Clássico Bavi, mas pensando na temporada, pensando nos jogos que estão por vir, será que o torcedor deve ficar realmente estarrecido com a derrota no Barradão? Acredito que o Bahia deve ir com a equipe competitiva, o Bahia deve ir com a equipe que brigue, lute, que tente o triunfo sempre. Acho que isso aqui não está em pauta, mas é importante a gente também tentar ponderar e colocar no seu devido lugar a importância necessária para o que é o jogo em si, né? Fora do que fica permeando ali o imaginário popular. Então, acho que é bem por aí. Acho que estou muito com você, Douglas, pelo que você falou sobre essa questão de dar essa importância, essa valorização para o Bavi da forma correta, sabe? Porque acho que o Bahia tem muitos desafios nesse início de ano
e não pode esmurecer também por conta de um resultado que não acabe sendo positivo no Barradão, até porque é início de temporada, claro. E acho que essa questão de saber como está o nível da equipe fica muito maior para o Vitória do que para o Bahia, né? Caso o Vitória saia derrotado ou consiga vencer também o Bahia nesse clássico, acho que vai ter aí uma noção do que eles podem fazer na temporada, né? Diferente do Bahia, que já tem uma expectativa muito mais alta em relação aos campeonatos que vai disputar esse ano. Já tem um lastro muito maior, realmente, né? São 4 jogos, né? Invicto até o momento, né? O Bahia é uma das equipes invictas do campeonato. Conseguiu provar, né? Pelo menos dentro do campeonato, com o time sub-20, com o time sub-17, com o time misto, com o time alternativo e com o time principal. Então acho que pro Bahia não seria uma dor de cabeça tão grande assim o jogo de domingo, né? Pro Vitória já é diferente, né? Que não teve o mesmo desempenho com a equipe alternativa, né? Teve que utilizar hoje o time principal para poder conseguir tentar somar algum ponto, né? Que não veio conseguindo somar durante os 3 jogos do campeonato, né? Acho que é um cenário completamente diferente, realmente concordo com o que você falou, Fernando. Mas temos três opiniões aqui distintas aqui no chat, Fernando. Vou querer que você responda a todos eles aqui, ó. O Ricardo Cardoso trouxe o seguinte, ó. É uma pena que o Roger não está nesse elenco. Você sente falta do Roger, Fernando? Roger Gabriel? Bastante, cara. Roger é moleque que a gente acompanhou no seu início de trajetória aí na base do Bahia, né? Fazendo muitos gols, sendo um dos líderes do elenco dos moleques da base, né? Um time que já tinha o próprio Juninho, João Cone, a participação corriqueira do Del subindo também para o Sub-20. O Roger sempre capitaneava, né, esses garotos, sempre, inclusive, concedia entrevistas a gente, e sempre de uma forma muito lúcida, muito séria, muito respeitosa. Então sempre se mostrou esse capitão, mas que acabou perdendo seu espaço, né? A gente espera que ele consiga aí dar a volta por cima, ter mais quem sabe, mais tempo com a camisa do Bahia, porque a gente sabe que é complicado, né? A base tem coisas que permeiam, que são muito maiores do que o próprio campo e bola, né? Para o desenvolvimento do atleta. E a gente fica na expectativa de que o Roger consiga ter um bom segmento aí de caminhada na carreira aqui no Bahia ou fora também, né, Douglas? Exatamente, Fernando. Nosso querido João Baeta tá aqui participando com a gente aqui no chat. Ó. Aquele abraço, viu, João? Tamo junto, viu? Pronta recuperação para você aí. Um abração, João. Tamo junto, viu? Eu quero te ver na Fonte Nova em breve, viu, sacana? Só ouvi você no ano passado, pô. Quero te ver esse ano, viu? Pelo amor de Deus. Inclusive, vocês aí que tiverem condições, né, de poder ajudar nosso querido João Bahia, né? Ele que tem como única fonte de renda, né, o canal dele no YouTube. Vá lá, acompanhe lá os vídeos dele, acompanhe o trabalho dele. Quem quiser poder colaborar com o Pix, chegue junto lá no Instagram dele, lá do João Bahia, ou também no próprio YouTube, né? Deve ter lá todos os caminhos, né, para que vocês possam colaborar, né, com Superchat, com Pix, enfim. Colabora com o trabalho do João Bahia, que é muito importante, tá bom? Esse cara aí simplesmente é o pioneiro dos youtubers do Bahia, meu. O cara chegou aqui... Abriu os caminhos. O cara chegou com tudo isso era mato, meu irmão. Se o Fernando tá por aqui, se Barbaço tá por aqui, se Puco tá por aqui, se todo mundo tá por aqui, quem abriu o caminho foi esse cara aí, meu irmão. Então, chegue junto aí e colabore com o trabalho do nosso querido João Bahia, viu? É velho, é meio, sabe? É meio bitolado, mas gente boa. Tô brincando. Gente fina ele. Eu gosto muito de João Bahia. Tamo junto, meu querido João. Ele trouxe o seguinte, ó. Eu iria com time misto e dane-se. Inclusive tem vídeo no meu canal sobre isso. Tamo junto, João. Já o Olavo trouxe o seguinte, ó. Que time misto nada. É opinião distintas aqui, Fernando, no chat, viu? Dovski? Oi. Opa. Deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha, né? Não, eu tô falando que são opiniões distintas. O João falou que iria com o time misto e dane-se. Já o Olavo também disse que time misto nada, pra ele vai com o time principal. Então, opiniões diversas aqui no chat. Cara, pois é, velho. Como eu te falei, né? Eu acho ainda que esse time do Bahia, principalmente pelo que apresentou nos primeiros jogos, e inclusive surpreendendo muitos, principalmente pelo nível de maturidade em alguns momentos das partidas, né? Que é um time que consegue competir. Eu acho que ele pode competir com o Vitória, independente se for até o principal do Vitória. Eu acho que esses moleques, esse time... que tem assim sua mescla de jogadores mais jovens com experientes, pode competir em alto nível lá no Barradão. E eu acho que essa equipe do Bahia tem totais condições de vencer lá com moleques da base, ou então com seus principais, com a sua cavalaria de peso.
que eu não vejo realmente necessidade, pensando num projeto, pensando no planejamento, como você falou, né, Douglas? A gente falou agora mais cedo e acho que é bem por aí, pelo próprio campeonato, né? Como o Bahia tá bem tranquilo aí, com folga no Baianão.